era pequena, eu nunca fui de ficar pedindo dinheiro pra minha mãe. Eu preferia roubar. E quando minha mãe sentia falta do dinheiro, ela ia correndo acusar minha irmã. Porque além de eu ser ladrona, eu era sonsa. Minha mãe tinha uma xícarazinha onde ela guardava lá dentro todas as moedinhas. Era troco do pão, troco do mercado, essas coisas aradas todas. Aí um dia, mulher, eu tava com vontade de chupar um pirulito. Ao invés de eu pedir o dinheiro pra ela, eu preferi pegar escondido. Eu sei que lá tinha moedinhas de 50 centavos, de R$1, de R$2, trocadinho. Aí eu fui e peguei 40 centavos pensando assim, ela não vai nem perceber que é só 40 centavos. Comprei meu pirulito, feliz da vida, passou um dia, passou 2 dias, eu falei, tá vendo? Ela nem percebeu. Quando foi no terceiro dia, tá vendo minha irmã na sala, ela grita lá da cozinha, quem foi que pegou 40 centavos aqui da xícara? Ah, eu já fui falando logo que não era eu. Minha irmã também falou que não era ela. Ela olhou pra mim e olhou pra minha irmã, ela foi pra cima de quem? Da minha irmã. Aí começou a tortura psicológica, né, mulher? Porque se tem uma coisa que minha mãe sabia fazer com maestria, era ameaçar a gente. E ela cumpria o que ela falava. Minha mãe acunhou minha irmã no sofá e começou a falar que quem rouba vai pro inferno do diabo, que é cortar a mão, que não sei o quê, que ladrão é esse, que ladrão é aquilo. Aí eu pensei, eu não vou deixar minha mãe bater na minha irmã injustamente. Apesar de eu e da minha irmã ser igual 2 cachorros quando era pequeno, a gente brigava de pau, de pedra, era chute, era soco, era pontapé, puxão de cabelo, mordida, tapa na cara, arranhão. Mas a única pessoa que podia bater na minha irmã inocentemente era eu. Aí quando eu vi que o bagulho tava ficando sério, eu já falei logo assim, mãe, se ela tá falando que não foi ela, é porque não foi ela. E minha mãe falou, então foi quem? Eu pensei comigo, fui eu, mas na hora dessa eu já não podia mais desmentir, porque eu tinha que sustentar minha mentira até no fim, porque eu ia levar 2 surras. Uma surra por ter roubado e a outra surra por ter mentido, mulher. Aí o marido da minha mãe, que na época não era o meu pai, também regalou os olhos assim e falou assim, não, deixa isso pra lá. Às vezes, eu peguei enganada, às vezes a mulher do mercado não deu o troco direito pra mim, coisa arada toda, mas ele sabia que tinha ali os 40 centavos. E, meu Deus, a minha mãe sentiu falta de 40 centavos com meio de tanta moeda que tinha lá dentro, mulher. Aí minha mãe falou, então se é assim, eu vou deixar dessa vez. Porque o marido da minha mãe, ele era da paz, entendeu? Ele até deixava minha mãe brigar com a gente. Mas quando o bagulho tava ficando doido, ele via que a minha mãe ia bater na gente, ele meio que interferia. Tinha vezes que não adiantava muito não, porque ela batia mesmo assim. Só que ela já deixou o recado bem avisado. O dia que sumir 5 centavos de dentro dessa casa, vocês vão apanhar que eu vou deixar vocês lampiada, mulher. Pensa numa pessoa que ficou com medo. E foi a primeira vez que eu peguei 40 centavos escondido da minha mãe e foi pra nunca mais, mulher. Depois disso eu fiquei tão traumatizada que nem pedi, eu pedia. Eu pedia pra minha irmã pedir pra mim. E aí minha irmã era mais cara de pau, ela ia e pedia e me dava o dinheiro, dividia comigo. Às vezes eu ameaçava ela, falava que se ela não pedisse, eu ia bater nela. Aí ela sempre pedia falando que era pra ela e que era pra mim. Mas pelo menos roubar, eu nunca roubei. Minha mãe até hoje não sabia que era eu que tinha pegado esses 40 centavos. Mãe, perdão por ter roubado seus 40 centavos. Irmã, perdão por ter deixado você ser acusada injustamente. Mas naquela altura do campeonato, mulher, não dava mais pra voltar atrás. Ah, misericórdia. E eu tomei um trauma tão grande por causa de 40 centavos que a criança vai pro inferno do diabo. Que mesmo depois de crescer, depois que meu pai voltou com a minha mãe, que a história é muito longa esse negócio aí. Eu adolescente, eu não pedia dinheiro pra minha mãe, eu pedia pro meu pai. Quando meu pai não tinha, meu pai pedia pra minha mãe, falando que era pra mim. Minha mãe dava pra ele e ele dava pra mim. Eu achando que era meu pai que tava me dando dinheiro, na verdade era minha mãe. E se você quer saber mais histórias da época que eu era criança, e muito inocente por sinal, comente aqui. Conte-me seus pecados, que aí eu vou começar a confessar aqui pra vocês.